Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Acabei de chegar de um culto maravilhoso que tivemos ali na cidade de Carapicuíba, em São Paulo. E eu quero agradecer a Deus por tudo o que Ele fez ali no nosso meio, pelas as reconciliações. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. E você que sempre acompanha o nosso ministério, você que sempre quis estar conosco em algum culto, cultuar o Senhor juntamente conosco, eu quero dizer que no dia 7 e no dia 8, eu estarei na cidade de Aracaju, Sergipe. Você que é de Aracaju, você que é do estado de Sergipe, não perca. Estarei na igreja missionária Casa de Deus. A igreja fica na Rua F, número 200, Conjunto Eduardo Gomes, no bairro São Cristóvão, em Aracaju, Sergipe. A igreja fica localizada na Rua F, número 200, Conjunto Eduardo Gomes, no bairro São Cristóvão, em Aracaju, Sergipe. O culto vai começar a partir das 19 horas, no dia 7 e no dia 8 desse mês de junho. Será na quinta-feira e na sexta-feira. Você que é dessa região, você é o nosso convidado especial. Venha adorar o Senhor juntamente conosco. Deus falou conosco hoje ali em Carapicuíba de uma forma tremenda e especial. E com certeza, na quinta-feira e na sexta-feira não será diferente. Venha, traga sua família, convide os seus amigos, dá tempo você se programar e vir adorar o Senhor juntamente conosco. Amém? Dia 7, dia 8, na Igreja Missionária Casa de Deus, a partir das 19 horas. Na Rua F, número 200, Conjunto Eduardo Gomes, no bairro São Cristóvão, em Aracaju, Sergipe. Amém? Está começando uma nova semana. Mais uma semana. E você pode já estar cansado de ouvir isso aqui que eu vou falar. Mas o Espírito Santo do Senhor, Ele me direcionou até aqui. Foi o Espírito de Deus que me trouxe até o seu celular, o teu computador, até esse aparelho aí que você está me assistindo, simplesmente para lhe dizer: não pule fora do barco. Não abandone o barco. Certa vez Jesus, ele chama os seus discípulos e fala: olha, entre dentro desse barco e me espere lá do outro lado. Escute aqui. Me escute por um momento. Por favor. O Espírito Santo do Senhor, Ele quer falar contigo. Os discípulos entraram dentro do barco. Só que Jesus ficou despedindo a multidão. E os discípulos entraram no barco. E os discípulos foram remando o barco. Só que quando eles chegam no meio, levantou-se um vento contrário. Estava tudo indo bem. Estava tudo indo bem. Quando um cansava, o outro remava e assim ia. Estava tudo indo bem, o mar calmo, mas de repente levantou uma tempestade. O vento estava soprando e o vento que soprava era o contrário. Deus está permitindo esse vento contrário soprar para ensinar os discípulos que é necessário confiar em Deus o tempo todo. Deus permite aquele vento soprar para ensiná-los. E com testemunho, o Senhor nos dias de hoje nos ensina e nos ensina muito.
Eles estão no meio do mar. Eles conseguiram remar sozinhos até o meio do mar. A tempestade era grande. O vento estava balançando o barco. Os discípulos ficam com medo, mas eles ficam dentro do barco. Eles estão desesperados, mas eles ficam dentro do barco. Eles estão apavorados, mas eles ficam dentro do barco. Eles não saem dentro do barco. Eles ficam, eles permanecem, mesmo com medo, mesmo vendo a tempestade indo de mal a pior, eles ficam dentro do barco. Jesus, ele tinha a ciência de tudo o que estava acontecendo, porque ele tinha a sua parte 100% divina. 100% divina. E a parte 100% divina do Senhor Jesus era onisciente. E Jesus sabia de tudo aquilo que estava acontecendo. Eles ficaram dentro do barco. Na quarta vigília da noite, Jesus se aproxima, caminhando por cima do mar. E os discípulos estavam tão desesperados que não conseguiram reconhecer Jesus. E Jesus, percebendo que eles estavam com medo e não o reconheceram, Jesus olha para eles e diz: olha, não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Pedro pergunta: Senhor, é tu mesmo? Se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá ir até aí. E o Senhor disse: olha, vem. E Pedro foi, caminhando por cima das águas. De repente, Pedro tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar, porque ele começou a olhar para a tempestade. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. E ele começou a afundar. E quando ele afunda, ele clama por misericórdia. Jesus estende a mão, levanta ele de novo. E segurando na mão de Pedro, Jesus volta com ele para dentro do barco. E acalma a tempestade. E todos ali dentro do barco glorificavam a Deus. Tem jeito sim. Tem jeito sim, tem jeito sim. Você remou até aí. Você conseguiu remar só até aí. E você está vendo que o vento é contrário. A tempestade é grande. Você está no meio do mar. E agora, o que fazer? Você não consegue mais remar porque você não tem mais força. Você olha para um lado, você vê as ondas imensas. Você olha para o outro lado, você vê o vento contrário. Você olha para frente, você vê que você tem um caminho longo a percorrer. Você olha para trás, você pensa até mesmo em voltar. E você fica aí, sem saber o que fazer. Pensa em abandonar esse barco. Pensa em abrir mão. Porque alguém está chegando para você e está falando: olha, não vale a pena.
Não vale a pena. O que está acontecendo à sua volta fugiu do seu controle. Abandone esse barco, deixe esse barco para lá, pule do barco. E você não sabe o que fazer. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para lhe dizer: você quer receber o que os discípulos receberam, o livramento que eles receberam? Vocês querem? Aleluia! O Senhor está perguntando: você quer viver o que os discípulos viveram? Você quer contemplar o que os discípulos contemplaram? Então faça o que eles fizeram. Os discípulos ficaram dentro do barco. Eles não abandonaram o barco. Eles não abandonaram. Pedro exercitou sua fé, mesmo não conseguindo reconhecer o Senhor Jesus, mas apenas pela palavra, vem. Pedro acreditou na palavra e Pedro foi, caminhou por cima das águas. Por alguns instantes, Pedro estava caminhando por cima da dificuldade, mas de repente Pedro tira os olhos de Jesus e olha para a luta, para a dificuldade. Pedro começa a afundar, mas ele literalmente, quando está afundando, ele imediatamente olha para Jesus. Ele clama por Jesus, ele suplica por Jesus, ele anseia por Jesus, ele almeja por Jesus, ele busca, ele clama, ele suplica, ele grita por misericórdia. Jesus estende a mão para Pedro, levanta Pedro de novo e volta para a embarcação da onde Pedro havia saído. E o Senhor acalma aquela tempestade, a bonança chega e todos começam a glorificar ao Senhor. Houve festa no barco. Você tem que parar de querer ir por opiniões de pessoas. Irmão, mas se eu não posso ir por opiniões de pessoas, então eu não posso ir por aquilo que você está falando. Há uma grande diferença. Eu acabei de relatar aqui um acontecimento bíblico. Não é opinião minha, é a palavra de Deus. Você precisa parar de ir por opiniões humanas e começar a seguir o que a palavra ensina, o que a palavra nos mostra. Siga os exemplos. Aleluia! E você vai viver o que eles viveram. Eu quero lhe perguntar, essa pessoa que lhe deu essa opinião para você abandonar o barco, como é que está a vida dela? Como é que está a vida dele? Como é que está? Essa pessoa que disse que é para você abrir mão, que você é incapaz, que você não vai conseguir, como é que está a vida dessa pessoa? Eu fui conversar com uma irmã, e essa irmã ela chegou para mim pedindo oração. E eu olhei para ela e perguntei a ela: irmã, o que você quer que Deus faça na sua vida? Essa irmã ela demorou muito para me responder. Ela ficou caçando as palavras e não conseguiu me responder. Aí eu disse para ela: olha, irmã,
Se eu tivesse o poder de resolver o seu problema, se eu tivesse o poder de solucionar, pela sua indecisão, eu não consegui descobrir o que você quer, o que você quer que Deus faça. Existe muita gente dividida. E enquanto tiver divisão, não tem como Deus manifestar o sobrenatural dele. O que você quer? O que você quer? O que você decide? Para você ver alguma coisa acontecer, você tem que decidir primeiro. Porque às vezes a gente fica observando. Se começar a dar certo, eu vou decidir fazer isso. E aí onde existe muita gente perdida e não chega a lugar nenhum, não consegue contemplar o agir de Deus. Eu quero que você nesse momento venha exercitar a tua fé. Aonde você estiver e venha agora decidir o que você quer. O Senhor me trouxe aqui e Ele está dizendo, não abandone o barco. Fique no barco. Não abra mão do barco. A tempestade pode ser maior do que você. Tudo que está acontecendo à sua volta, você pode estar enxergando e ver que isso está vindo de uma forma contrária. E tudo está contribuindo para que o teu barco venha cair, para que o teu barco venha afundar. Mas se você ficar no barco, se você exercitar sua fé como Pedro exercitou a dele, você vai caminhar por cima dessa tempestade. Não vai ter derrota. Não vai. Não. O barco não vai afundar. Parece, né? Tudo está contribuindo para isso. Mas é aí. O Senhor está de olho em você. Como é que você vai comportar? Está na hora de você exercitar sua fé. A fé se mostra em atitudes. É aí. É aí que você vai mostrar a sua fé. Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. Está começando uma nova semana. E você está aqui me assistindo. Porque o Espírito Santo do Senhor te trouxe aqui. Decida. Decida ficar dentro desse barco. Fique aí. Aleluia. Fique. Mas fique confiante. Porque se você ficar em dúvida, se você ficar duvidando, nós acabamos correndo um grande risco de fazer coisas que venham prejudicar a grande obra que Deus está fazendo na nossa vida. Os discípulos remaram até o meio. Eles ficaram dentro do barco. Simplesmente ficaram. Com medo, mas ficaram. Desesperados, mas eles ficaram. O discípulo sabia que eles não tinham mais força para prosseguir. Então eles nem tentaram prosseguir. Eles ficaram, simplesmente ficaram. Quem sabe gritando, pedindo por ajuda, clamando por Jesus. Você remou até aí. Você está vendo que daí para frente quem vai remar é o Senhor. Então por que você
mesmo sabendo que você não tem força para continuar remando? Por que que você, mesmo sabendo que você não consegue mais remar e sabe que é o Senhor que vai remar por você, por que que você quer colocar a sua mão aonde a mão de Deus, aonde a mão de Deus está trabalhando? Você fez de tudo. Você remou até aí. Você fez de tudo, de tudo, de tudo. E não resolveu, não teve jeito. Você entregou nas mãos do Senhor. Você deixou o Senhor agir. Mas você está aí em dúvida. Será que vai dar certo? Que Deus vai resolver mesmo? Será que o Senhor vai agir? Oi. Deus, Ele é espetacular. Pode todo mundo que vive à sua volta não acreditar no seu milagre. Pode todo mundo te desmotivar. Mas se você permanecer crendo, Deus faz. Mas você precisa permanecer crendo. Porque se você não acreditar, quem é que vai acreditar por você? E existe sim situações na nossa vida que vai chegar momentos que nós não vamos ter como fazer mais nada a não ser orar. Você se lembra? Pedro está preso. A igreja não pode fazer mais nada além de orar por ele. Pedro preso em uma prisão de segurança máxima e a igreja de joelhos orando, acreditando que Deus podia o livrar, libertar daquela prisão. A igreja continuou orando e Deus deu livramento. Existem momentos na nossa vida que o que nos resta é só orar. É só orar e não fazer mais nada. Só orar. Só buscar e acreditar que o Senhor pode solucionar e resolver. Você precisa acreditar que enquanto você está de joelho, o Senhor está trabalhando. Você precisa acreditar que enquanto você está buscando ao Senhor, Deus está agindo por você. Você precisa acreditar, aleluia, que isso também é uma forma de lutar. É uma forma de guerrear. Aleluia. O mesmo Deus da Bíblia Sagrada é o mesmo Deus de hoje. E Ele é fiel para honrar sua fé. Você lutou fazendo alguma coisa com palavras. Você lutou, sabe,
com ações, com atitudes. Você remou até aí, mas você chegou no momento que você não consegue mais remar. O que te resta agora é uma decisão sua. O que fazer depois de tudo que você já fez? O que fazer depois de tudo que você fez? É isso que o Senhor quer que você decida hoje. Por isso Ele me trouxe aqui, Ele está falando. Aleluia. Ele está falando. O que você decide hoje? De tudo que você já fez. Todo o tempo que você lutou. Todo o tempo que você pelejou. Ei, decida. Aleluia. Não saia do barco. Decida orar. Irmão, mas eu orei sim, você orou, mas você orou e fazia alguma coisa. Você orou e fazia alguma coisa. Você orou e fazia alguma coisa. Você orou e muitas das vezes você colocava a mão aonde Deus estava fazendo algo. Você orava e Deus colocava a mão dele e começava a operar. Mas de repente você ia lá e colocava a sua mão e Deus tirava dele. E ficava nessa. O Senhor está dizendo, só ore. E deixa a minha mão agir. A igreja do Senhor só orou. Enquanto a mão do Senhor estava agindo na prisão. A igreja está orando e a mão de Deus está trabalhando. A igreja orando, a mão de Deus trabalhando. A igreja orando, a mão de Deus trabalhando. A igreja orando e a mão de Deus trabalhando. Está entendendo o mistério que o Senhor está falando aqui? É só orar e a minha mão trabalha. Ore e minha mão trabalha. Ore e a minha mão trabalha. Ore, 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 ore. A minha mão está trabalhando. Aleluia. E a obra que eu estou fazendo será concretizada se você não colocar sua mão no meio, diz o Senhor. Olha só. Calabás andarás. Ai, derevás, surianderás. Aleluia. Eu vejo o Senhor respondendo a alguém. Ore. A Bíblia está, irmãos, recheada de testemunhos, exemplos vivos. Exemplos vivos. Os discípulos estão numa situação que eles remaram até o meio do mar e o vento era tão contrário que eles não podiam fazer mais nada. Mas mesmo no meio do desespero e no meio do medo, no meio do pavor, eles ficaram dentro do barco. Talvez no coração deles queimava a esperança que Jesus iria aparecer por ali. E Jesus veio na quarta vigília da noite e fez o milagre. Porque os discípulos não abandonaram o barco. Eles ficaram dentro do barco. Não importa quanto tempo já passou. Não importa. Creia, confia. Não precisa, você precisa confiar. Ore, somente ore. E o Senhor vai concretizar a obra. Amém? Aleluia. Será que você pode, nesse momento, profetizar para você mesmo? A obra que Deus começou a fazer, eu vou deixar Ele terminar. A obra que Deus começou a fazer, eu vou deixar Ele terminar. Aleluia. Tenha paciência, tenha calma.
Enquanto você está orando, Deus está trabalhando no coração do moço. Enquanto você só está de joelho, Deus está trabalhando no coração da moça. Está indo ali, está indo acolá. Deus entra lá. Deus movimenta lá. Deus faz lá. Aleluia. Ore. Não deixe o diabo te influenciar. Porque ele usa a boca de pessoas também para dizer: você é boba, você é bobo, fica aí de joelho. Fica aí só de joelho achando que isso aí vai resolver alguma coisa. Não faça alguma coisa não. Ei, eu vi a igreja do Senhor de joelho, só de joelho orando enquanto a mão de Deus estava operando na prisão. Porque quando Deus quer fazer, irmão, Deus faz e faz bem feito. Quando Deus quer realizar, Deus realiza e realiza bem feito. Aleluia. Glória a Deus. Fique com essa palavra no teu coração. E que o Espírito Santo do Senhor fale melhor contigo. Que você venha ter uma ótima semana. Uma semana abençoada. Amém? Você que teve a oportunidade de assistir esse vídeo aqui, essa transmissão, não saia dele sem antes enviar para alguém. Envia para alguém, envia para um amigo, envia para uma amiga. Você que participa de grupos aí no Facebook, envia para os grupos do Facebook, os grupos do WhatsApp. Existem pessoas nesse momento que precisam ouvir essa palavra da parte do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Fique na paz.